Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia que me surgiu ao longo de muito período de estudo a respeito de alguns passos que podem ser a solução de problemas de mioma, ovário policístico e também a endometriose. Para estar explicando essa metodologia, eu vou estar utilizando duas ervas muito conhecidas nesse ramo, que são a unha de gato e o chia amarelo. Essas duas ervas, elas têm uma reputação enorme na internet. Basta você pesquisar um pouquinho e você vai encontrar diversos comentários de várias mulheres falando sobre os efeitos positivos que obtiveram no uso dessas duas ervas. Além dos relatos e depoimentos que essas mulheres falam, até mesmo em vídeo, aqui no YouTube mesmo, elas falam sobre as melhoras que elas obtiveram e até mesmo alguns relatos de cura a respeito de mioma, ovário policístico e endometriose, por exemplo. O chia amarelo, na minha humilde opinião, é uma erva de extrema efetividade para o sistema reprodutivo da mulher, porque ele promove uma limpeza e também é ótimo para as cólicas menstruais, além de ser um anti-inflamatório incrível. Enquanto a unha de gato ela é famosa principalmente pelo seu alto poder anti-inflamatório. Ela é anti-inflamatória e ela atinge muito bem questões sobre artrite, artrose e outros problemas inflamatórios de uma questão articular e óssea. Porém, ela vai ter ótima atuação juntamente com o chia amarelo nessa questão anti-inflamatória. Ela vai agregar aos valores. Então eu vou estar falando para vocês agora a respeito de uma visão, de uma ideia que normalmente a gente não para analisar. Então seria interessante que vocês dessem bastante atenção a isso, porque o que eu vou dizer pode agregar bastante. Assim como é o problema do mioma, da síndrome do ovário policístico e também da endometriose, para cada uma dessas doenças vai ser necessário, antes de mais nada, existir um processo de inicialização delas. Esse processo de inicialização a gente pode sugerir que talvez seja um processo viral ou uma bactéria responsável, ou talvez até mesmo uma questão de desregulagem hormonal. Mas para todo efeito, a gente vai chamar esse elemento de causador. Aqui a gente marcou o centro e o início de tudo. Agora vamos dar uma olhada numa questão de miomas. A gente sabe que essa causa ela vai começar a provocar efeitos em cascata dentro do nosso organismo. O que vai ser? Nosso organismo inicialmente ele vai procurar agir através de um processo de defesa chamado processo inflamatório, onde ele vai procurar retirar os efeitos danosos de um possível invasor ou de outros tipos de danificação que o corpo pode ter sofrido. A gente sabe que para mioma, o que ocorre é a formação de um corpo, de um tecido tumoral, normalmente benigno, mas que inicia dentro da divisão de várias pequeninas células e que vão se transformando em um tecido maior, que seria o tumor. Esse processo inflamatório, ele vai agir diretamente nesse ponto, nessa região. Dentro de todo esse ambiente formado pelo mioma e o tumor benigno, pode ocorrer, de repente, a aparição de algumas feridas. Essas feridas, se elas não fecharem rapidamente, elas se tornam pontos de hemorragia. E esses pontos de hemorragia, unidos à inflamação, eles se tornam feridas muito difíceis de serem fechadas. Aí é que entra a atuação do chia amarelo com unha de gato, que é muito importante. A ação anti-inflamatória dos dois, porque você diminuindo a inflamação dentro daquele perímetro, você tem condições de ajudar o seu organismo, de forma as defesas, conseguirem reconstituir aquele tecido danificado, ferido, e fechar aquela hemorragia. Mas acima de tudo isso, é necessário verificar que muitas vezes o chia e a unha de gato, eles conseguem até mesmo curar a doença. E para esse processo de cura, não é possível direcionar outra coisa a não ser que
os chás produziram um efeito de retirada da causa. Bom, enquanto aos ovários policísticos, o que caracteriza os ovários policísticos são a formação de folículos imaturos, ou seja, pequenos cistos que não se desenvolvem, vários pequenos cistos dentro do ovário. Dizem que a relação entre o ovário policístico é uma condição de desregulagem hormonal. Isso se vê muito devido aos sintomas, onde existe a aparição de acne e também de pelos em algumas partes do corpo, onde existe uma boa atuação do hormônio testosterona, mais presente ao gênero masculino do ser humano. Porém, a gente não pode negar que a atuação do chia amarelo com unha de gato também tem efeitos positivos dentro do ovário policístico. Então vamos de endometriose agora. Para a questão da endometriose, o que acontece é que o fluxo de menstruação ele toma um rumo diferenciado dentro do ciclo menstrual. Ao invés dele ser descamado e sair pela vagina, parte dele retorna pelas trompas e acaba caindo nos ovários e em outras cavidades abdominais. Isso provoca inflamação. Muita dor devido às cólicas menstruais também. Devido às características, propriedades curativas do chia amarelo, a gente sabe que ele é bem potente contra cólicas menstruais. Mas além desta atuação, ele também tem um ótimo efeito dentro da doença endometriose. E isso a gente sabe bem. O que é bastante relevante dentro de tudo isso que eu estou falando? O que eu estou falando é que para todo processo de doença deve existir, antes de mais nada, um ingrediente, um elemento que se chama causa. E que para toda essa doença ir embora, junto com os efeitos danosos que a doença trouxe, a causa deve ser retirada da equação. Uma vez que a causa é retirada, os efeitos eles não possuem mais sustento e acabam. E uma coisa interessante, muito importante, o chia amarelo com unha de gato estão comprovando cada vez mais que esse efeito ele existe. Que é possível fazer essa reversão, é possível retirar a causa, é possível retornar ao normal e natural do organismo. Sei que o efeito do chia amarelo e unha de gato para algumas pessoas vai ser extremamente benéfico, só que você atua com a mesma fórmula para outra pessoa e pode dar diferença. Aliás, a gente não é igual em todas as circunstâncias. Por isso, cada corpo vai reagir de um jeito diferente. Mas é importante ter em mente de que toda essa atuação, ela não é fantasia. Ela vem através das propriedades curativas das ervas. Muito importante para quem procura uma maneira de se ver livre de certos tipos de doença. Espero que você tenha gostado das informações ditas nesse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um comentário a respeito, se você achou interessante, se você tem alguma sugestão a mais, se isso significou algum mérito de identidade com você. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!